Eita, sexta-feira corrida, minha gente. Estamos de volta aqui com o nosso programa Geração Saúde. Como vocês viram aí no primeiro bloco, né? A gente mostrou para vocês o passo a passo da aplicação do Botox, do preenchimento, todas as dicas. Mas para reforçar tudo isso, para a gente entender de uma vez por todas um pouquinho desses procedimentos, eu recebo aqui a Marília Sabino, que é dentista, que produziu essa matéria junto comigo. Seja bem-vinda. Bom dia. E eu já lhe agradeço por estar aqui hoje junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer as dúvidas. Exatamente. Doutora Marília, a gente conversava aqui nos bastidores e é bem comum a gente topar com pessoas que ainda confundem o que é de verdade o Botox e o que é o preenchimento. Antes de perguntar qualquer outra coisa, eu queria que você esclarecesse realmente o que é um, o que é o outro, para que as pessoas pudessem entender que tem muita gente que ainda tem dúvida e confunde um com o outro, né? Isso, ainda tem. Ainda existem muitos pacientes que acham que o Botox é o que vai dar volume, né? Acham que o Botox é o que enche o lábio, que é o Botox quem dá aquele efeito de preenchimento. Não é. O Botox é uma substância que vai causar uma paralisia temporária em músculos da mímica. Então é o nome comercial. Na verdade, o Botox é o nome comercial para a toxina botulínica, que é aquela substância que vai ajudar nas rugas, sejam elas as rugas da área dos olhos, da área de testa. Essa substância é a que provoca a paralisação da atividade muscular nessas regiões. Porque o que acontece é que quando a gente tem expressões faciais muito marcantes, a gente ao longo do tempo vai criando linhas de expressão. E o Botox, a toxina botulínica, age nessas linhas de expressão. Entendi. Quem devolve o volume da face, seja lábio, seja bigode chinês, seja bochechas, qualquer outra região, é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um gel e ele é uma substância biológica, é uma substância que nós temos no nosso corpo, na camada onde entre células, e ele serve como matéria-prima para nossas células para produzir colágeno. Então são coisas bem distintas, a ação é bem distinta e a aplicação, a indicação também é bem distinta. Quem dá volume é o ácido hialurônico, que é o chamado preenchimento. Para preenchimento existem várias formas, existem fios, existe o ácido, existem várias formas de preencher. O mais comum é com o ácido hialurônico, que é o gel que a gente costuma aplicar no consultório. Entendido, de uma vez por todas, entendido qual é a diferença entre um e outro. E cada um deles tem uma aplicação diferente, cada um deles tem uma indicação diferente. Por exemplo, essas primeiras linhas que são da idade, que todo mundo vai ter, não tem como fugir, minha gente. Essas primeiras linhas ali já tá lhe incomodando, essas marcas de expressão, elas são resolvidas aí com a aplicação do Botox, da toxina botulínica, né? Aí muitas pessoas procuram, doutora Marília, assim, já no comecinho, ou já chegam com aquelas linhas que estão incomodando mais. A indicação realmente é essa, né? Para aquelas linhas de expressões, é isso? A indicação que a gente faz é que a partir dos 25 anos já se comece a atuação da toxina, porque evita a formação das linhas, né? Quando a pessoa começa a aplicar a toxina botulínica aos 25 anos, por volta dos 25 anos, não quer dizer que tem que ser aos 25 anos, mas é quando começam a se formar as linhas. Nessa idade, as linhas só aparecem quando a gente sorri, quando a gente faz as expressões. Então, elas já começam a aparecer. Ainda não são definitivas, elas apenas são linhas da mímica. Se o paciente inicia o tratamento nessa fase, chances existem de que ele não marque definitivamente as expressões. Então, ele vai ter uma suavidade da pele prorrogada. Quando o paciente começa o tratamento, após o vinco da expressão já está feito, ele não vai eliminar aquele vinco, ele vai suavizar.
e vai evitar o aprofundamento desses vincos e vai evitar que se formem novos vincos. Então, Entendi. vai também ganhar o rejuvenescimento facial. Entendi. Então, o Botox chega realmente para ajudar nesse processo, né? Você que já apresenta essas primeiras linhas, quer já tomar esse cuidado, a indicação realmente é do Botox. Agora, uma dúvida também frequente das pessoas que se interessam, que querem conhecer mais sobre esses procedimentos, é o seguinte: o Botox, a aplicação da toxina botulínica, substitui a cirurgia em alguns casos? É uma cirurgia plástica mais invasiva para realmente corrigir isso também? A cirurgia plástica tem várias indicações, não é? Em algumas situações onde já há uma perda de substância, isso não vai ser mais conseguido somente com a aplicação de toxina. Então, é preciso, sim, fazer aquele procedimento da cirurgia plástica, que aí o cirurgião, ele vai com o paciente julgar lá qual é o procedimento cirúrgico mais adequado. Entendi. Mas, sim, dependendo do que já existe de marcas, é preciso fazer procedimentos mais invasivos, que aí não tem como resolver só com a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela suaviza. E é um tratamento que é temporário, porque o nosso corpo vai criando novas terminações. Se renova, né? Por isso que dura de 3 a 5 meses, 3 a 6 meses, porque o corpo não vai manter aquela região parada durante todo o tempo. O nosso corpo é inteligente e ele vai criando novas terminações para que aquele músculo vá voltando à movimentação normal. É por isso a necessidade de reaplicações, Entendi. não é? Como um procedimento de beleza que é temporário, que a gente tem que estar renovando as aplicações. Entendi. Mas os resultados são os melhores possíveis. A gente viu aí na matéria o procedimento do começo ao fim da aplicação, viu as fotos depois da Mirella, realmente faz uma diferença enorme na expressão. E outra dúvida também que as pessoas têm: eu vou aplicar, eu vou perder a minha expressão natural, vai ficar muito artificial, porque a gente viu muitas pessoas famosas fazendo, mas não existe só o lado ruim, existe muito mais o lado bom de artistas, de pessoas famosas, de pessoas comuns. Eu sigo uma mãe aqui no Instagram que ela postou fazendo e disse assim: minha gente, Botox é vida. Não tem essa de esconder que faz, não, eu faço mesmo. Então, esse resultado é o que leva também muitas pessoas ao consultório, né? Isso. E muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação, ainda tem medo com relação a isso, porque acha que saindo do consultório todo mundo vai perceber que você tá esticada, que você não tem mais expressão, ninguém sabe se você está sorrindo ou se você está séria, se chora ou se... Não funciona dessa forma, porque a gente não aplica para eliminar totalmente a movimentação da face. A gente seleciona as áreas onde vai haver uma suavização daquelas rugas mais expressivas, o produto realmente se difunde para áreas circunvizinhas e causa um efeito geral naquela região. Mas quando se seleciona as áreas para aplicação, a gente seleciona com o propósito de suavizar e não paralisar toda a face. Então ela vai se expressar normalmente e vai demonstrar os sentimentos dela normalmente. Não vai ficar com aquele aspecto de face engessada, como se fosse uma estátua que ninguém sabe mais o que é que ela está querendo Exatamente. expressar. Não é isso, minha gente. Não é Vocês viram aí na matéria, né, a doutora Marília fazendo as marcações nos locais específicos do rosto da Mirella, e é aplicado só naquele local e não ficou realmente em nenhum momento. Vocês puderam conferir aí no depois da foto da Mirella. E isso se dá também em relação ao preenchimento, né, doutora Marília? O preenchimento, ele pode ser aplicado no lábio, em outros locais da face também. As pessoas também têm muita curiosidade. Isso, pode sim. O preenchimento, ele está indicado sempre que houver perda. Para explicar brevemente, para não ser muito... A partir dos 30 anos, a gente vai mudando a estrutura facial. Se você lembrar, lá antes dos 30... Basta pegar as fotos, minha gente. Não, eu falo assim, em geral, antes dos 30 nós temos mais bochechas, a gente tem essa área do rosto mais robusta, e com o passar do tempo a gente vai invertendo isso. Então,
o que acontece é que o preenchimento vai levar um pouco mais de substância para essas regiões. Entendi. Quando as marcas já estão profundas, ele vai corrigir aquela profundidade da marca. Também tem os locais que pode aplicar e que não pode aplicar, né? Mas normalmente é bochecha, ao redor dos lábios e do queixo. Lábios, principalmente, a procura por lábios é muito grande. E essas são as áreas mais aplicadas no meu consultório. Exatamente, porque realmente dá um ar, né? Rejuvenesce realmente, porque como você explicou na hora que a gente foi fazer a matéria, a Mirella tá com um pouquinho caído aqui, que é normal, é da idade, todo mundo tem, né? Isso aqui a gente vai caindo um pouquinho. Então a aplicação pode resolver também esse pequeno probleminha. A inversão da curva do lábio, né? Que o cantinho do lábio normalmente é para ficar mais retinho. E aí, quando há uma inversão, a gente levanta com um pouco de preenchimento. Até o nariz também pode ser feito possível, algumas né? pequenas correções com ácido hialurônico. Exatamente. E as pessoas procuram bastante, e como você falou na matéria, colocou, viu o resultado, né? Tem um tempo, um período para cada um. Eu queria só que você repetisse, doutora Marília, porque as pessoas acham que também é instantaneamente. Não, vamos ter calma, não é assim também não. Qual é o período do resultado entre o do Botox e do preenchimento para as pessoas poderem ver esse resultado? O Botox, de 4 a 5 dias após a aplicação, já se começa a sentir o efeito e observar as áreas sem rugas, né? O preenchimento é imediato. Na hora que preenche, você já nota o volume. Tanto é que algumas pacientes não querem fazer todo de uma vez, porque tem receio. Quem faz a primeira vez, quando decide fazer de novo, já diz, não, pode botar tudo, porque eu quero que mostre já mesmo. viu o resultado. Porque fica bonito, o contorno do lábio fica bonito, né? O que se consegue é bem marcante e são detalhes que, para quem vai fazer a primeira vez, que não tem ainda uma noção de como vai ficar, pode ter aquele medo de achar que vai ficar diferente e que não quer que ninguém note, mas quando faz, percebe que não é assim tão diferente do seu rosto propriamente. Fica bem natural. Fica bem natural, exatamente. Exatamente. Gente, esperamos ter esclarecido aqui todas as dúvidas para vocês, né? Tanto do Botox como do preenchimento. Se você tem curiosidade agora, quer fazer as suas aplicações, já sabe que é seguro, é tranquilo. A gente mostrou o procedimento aí do passo a passo para você. Doutora Marília, muito obrigada mais uma vez. E você ter vindo hoje conversar aqui um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, mais uma vez. Gente, Geração Saúde fica por aqui. Segunda-feira tem mais, 10h15 ao vivo na telinha da Super TV. Bom final de semana, até segunda-feira. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.